Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos visitam na tarde de hoje, que nos veem e nos ouvem pela TV Sinal. Uma informação que talvez seja extremamente importante e que mostra, claro, como agem muitas vezes aqueles que, escondidos através do falso discurso do moralismo, se colocam como os arautos, não só da democracia, professor Tecílio, mas também como sendo os únicos, ou pensam ser os únicos corretos desse país. O levantamento feito ontem, publicado ontem, pela Secretaria Estadual de Fazenda, informa que desde a deflagração da Operação Publicano, há um balanço que aponta mais de 2 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados pelo Paraná com fraudes. Fraudes estas realizadas por várias empresas e empresários que, no decorrer do processo feito pela Operação Publicano, aponta que entre multas aplicadas, impostos sonegados e juros, chega a 2 bilhões 81 milhões 641 mil 491 reais. A Secretaria de Fazenda informa que até o dia 28 de abril foram aplicados 722 autos de infração contra empresas que deixaram de recolher impostos. A Força-Tarefa é um desdobramento da investigação do GAECO, que apurou o pagamento de propinas para empresários, por empresários e auditores fiscais. A mesma Força-Tarefa que ouviu, inclusive, delações dos santos do PSTB, alguns, aliás, que gostam muito de falar, de fazer discurso, pular para todo lado, mas santos que tem agora o seu governador sendo apurado e apontado como um dos beneficiários por estas propinas e por estas fraudes. Veja como é interessante a situação da Fazenda. A Fazenda apura que as fraudes ocorrem com dinheiro que deveria ser pago e que beneficiaria o contribuinte, e que em alguns casos foi dito por esses delatores que foi encaminhado à campanha do governador Carlos Alberto, que não é do PT, que é do PSTB, mas é santo. Afinal, é do PSTB. Do total apurado, permita apenas uma parte, 27 deputado Tadeu. milhões... Deputado Tadeu, permita uma parte? Não, deputado. Não vou lhe permitir a parte. O senhor já falou, não vou lhe permitir a parte. Não, deputado, não lhe permito a parte. Deixa eu concluir, por favor. Do total apurado, apenas 27 milhões e 100 reais foram pagos ou parcelados, o que corresponde a 1% do valor. Vejam, senhores, 1% do valor apurado de 2 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados, 1%. Apenas 1% foi pago. O restante some, desaparece. Então, deputado Schiavinato, Vossa Excelência foi prefeito, sabe o que significa 2 bilhões de reais sonegados no estado do Paraná, numa única operação. Numa única operação. A Operação Publicano, que durante as investigações realizadas pelo GAECO, diz que o esquema funcionava com os auditores fiscais que não faziam as fiscalizações corretamente, não autuavam os sonegadores, e depois a quadrilha cobrava propina de empresários para anular débitos e reduzir por meio de fraudes o valor dos impostos. Então eu fico me perguntando às vezes, em qual mundo alguns de nós vivem? Será que nós acreditamos realmente que o problema do nosso país está neste ou naquele partido? Será que, sinceramente, alguém acredita que os problemas do nosso país estão nesta ou naquelas pessoas? Será que isso lhe faz bem, assim? Fala e ficam assim, puxa, cheguei em casa, revi o programa TV Sinal e fiquei bonito naquela hora, sendo um torcedor apaixonado. Eu acho que acredito. Eu acho que acredito. Porque o parlamento é um espaço para fazer o debate, mas também para fazer as reflexões. E ontem nós falamos, inclusive, sobre uma ação que discordamos dela, e que, obviamente, outros concordam, como também foi dito aqui pelo deputado Pérez, que há ações
com as quais nós temos convergência e outras que nós temos divergência. Assuntos como trouxe aqui o deputado Evandro, me parece extremamente pertinente, deputado Evandro, discutirmos TID. Lógico, tem quem não concorde com o pagamento de TID, mas nós sabemos, quem defende o ensino público e sabe que é esta forma que se faz de remunerar minimamente os nossos profissionais da educação, que para alguns são absolutamente desnecessários, passaram a vida inteira, dentro da educação privada. Desde a mamadeira até o término da faculdade, só conheceram a educação privada. Então é natural que pensem como educação privada. Como é natural que aqueles que sempre se beneficiaram do esquema público pensem enquanto sistema público de saúde, de educação, de segurança. Mas quando a gente parte para um princípio de fazer disto uma torcida organizada, eu acho que perde-se o sentido e perde-se a razão. Eu estive hoje de manhã, como também esteve o deputado Pérez, o deputado Lemos, o deputado Nereu, falei com ele, aliás, o deputado Nereu, o pessoal de Quezas do Iguaçu lhe mandou um grande abraço, o pessoal do MST de Quezas do Iguaçu lhe mandou um abraço, porque estava lá no espaço da rede ferroviária, que não é o espaço privado, porque cedido à LL, e não é um espaço público da prefeitura, porque não pertence nem ao município e, obviamente, nem ao Estado. Talvez nada disso fosse necessário, se de fato estivéssemos no Estado de Direito pleno. Talvez nada disso fosse necessário, se de fato estivéssemos menos num espetáculo midiático e, às vezes, circense, do que, de fato, num processo de investigação. Mas é assim que com a minha vida. Nós, professor Tercílio, que já vivemos uma boa parte dela, já vivemos outras situações. Talvez as pessoas mais jovens, até pelo seu arrobo e também precisam mostrar serviço, às vezes não acabam não entendendo isso. Mas nós já vivemos dia 29 de abril aqui, com situações muito mais graves. Dia 12 de fevereiro, que os senhores todos estavam, é um dia que não se pode esquecer, menos do que o dia 29 foi relatado, mas não se pode esquecer, algumas pessoas extremamente assustadas pelo que poderia acontecer, mas é assim mesmo. Eu acho que a sociedade vai amadurecer à medida em que ela consiga superar as suas dificuldades, as suas contradições, e nós fomos partes, e somos parte dessa sociedade, com as suas contradições, com as suas dificuldades. Mas não nos esqueçamos, nós fazemos política. Nós fazemos política. E se alguém na política pensa que há distinção entre A, B ou C, engana-se, deputado Romanelli, engana-se. Quando a política é jogada na lata do lixo, todos vão juntos. Não tem salvador da pátria, todos vão juntos. A prova é agora. O senhor Aécio Neves, que era o homem que quase levitava, deputado Francisquini, e que dizia que a presidente Dilma não poderia ganhar as eleições, e se ganhasse, repetindo, aliás, aquilo que dizia o senhor Carlos Lacerda, se ganhasse não poderia governar, e se governasse teria que ser derrubada, era o santo. E hoje talvez seja um dos homens mais desacreditados do Brasil, o presidente do PSDB, líder do PSDB. Aliás, um outro comunista notório, que inclusive fez a luta armada, o senhor Aloísio Ferreira, o senhor Aloísio que foi senador também do PSDB, mas era um comunista. Como era comunista Carlos Lacerda. Como, aliás, hoje, inclusive, dizem que continua sendo comunista o Serra. Então, vejam, as coisas andam de um jeito que nem sempre são exatamente aquilo que a gente quer ver. Pirandello diz que as coisas são se assim lhe parece. Pirandello, que é talvez uma das grandes referências em toda a história no que diz respeito, principalmente ao teatro. Para quem não conhece, vale a pena ler. Para quem conhece, eu acho que é exatamente isso. As coisas são se assim lhe parece. Quem quer ver o caos, vai ver o caos em todos os lugares. Quem não quer ver o caos, vai ver soluções. Eu fico com a segunda hipótese. Eu quero soluções. Eu compactuo, deputado Francisquini, com a sua opinião. Nós podemos não gostar de partidários do partido A, B ou C. Para concluir, deputado. É preciso que lhes dê o direito de fazer as suas manifestações, coisa que a juíza ontem não permitiu. Por que eu digo isso? Porque hoje é contra o partido A e todos batem palma. Amanhã pode ser contra o partido B e talvez nem todos batam palma.
quando chegar ao partido C e D, não haverá ninguém para bater palma. Então não pensem que as coisas se resumem a um momento. Nós temos, como disse o ministro ontem, corretamente, a Constituição Federal, e ela nos rege de forma permanente. Aqueles que pensam em transformá-la num incenso, que queima rápido, faz cinzas após queimar e apenas faz fumaça, talvez estejam equivocados. A nós, que fazemos política, cabe defender a Constituição e o direito do contraditório, porque senão, inclusive, essa casa não teria sentido em existir. Por isso mesmo, nós defendemos as manifestações, esperamos que sejam pacíficas e vamos estar ao lado dos trabalhadores sempre, em qualquer momento.